Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Gerente de TI do TecNet Brasil. Eu sou Rodrigo Dias e hoje estamos fazendo uma participação especial aqui no Community Zone, evento que reúne os principais influenciadores de tecnologia Microsoft no Brasil. Vamos conversar sobre gerenciamento de infraestrutura com o especialista Jorge Vera. Olá Jorge, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Bom, no momento que o mundo fala de redução de custos, redução de complexidade de infraestrutura, BI, TI verde, colocar gerenciamento na nossa pauta, na agenda do gerente de TI, não implica em aumentar a complexidade, não aumentar custos da empresa? Na verdade, não, Rodrigo. O que o gerente de TI tem que ter em mente é que ele precisa ter os dados da informação dessa empresa, né? Ele precisa saber exatamente o que a empresa faz. Por que ele precisa disso? Desses dados é que ele consegue colocar sensores para medir as performances, medir, enfim, o que está acontecendo dentro do ambiente dele. E nisso ele consegue ter uma resposta para incidente, uma resposta de todo o trabalho que ele faz, a gestão, enfim, muito mais rápida. Você está falando para análise mesmo, né? Ele vai extrair os dados da operação para fazer uma análise posterior, é isso, né? Exatamente, exatamente. Então a gente pode ter ferramentas para conseguir consolidar toda essa informação, gerar relatórios em cima disso e logo em seguida tomar ações, né? Então o gerente ele tem que estar preocupado sim, conheço o meu negócio, consigo consolidar essa base de dados para ter essa informação e logo em seguida conseguir tomar ações. Que tipos de tecnologias ele pode usar hoje? Ele pode usar desde ferramentas como o System Center, é uma excelente ferramenta, e se for do caso, né, usar até uma planilha Excel, um exemplo. Então, a Group Policy passa por isso também. Com certeza, com certeza. A Group Policy ou mesmo políticas de configurações de máquinas, tudo isso vai passar, sim, pela gestão de um gerente de TI. E atualizado, a gente fala muito em virtualização, consolidação de infraestrutura e assim por diante, desktops, por exemplo, né? Essas ferramentas de gerenciamento e controle de conformidades ou controle de configuração, ela consegue controlar essas instâncias virtualizadas também, os desktops? Consegue, consegue. A família System Center é bem extensa. Então, por exemplo, tem o Virtual Machine Manager, né, onde você consegue olhar, então, ter todo o teu gerenciamento do ambiente virtualizado. Né? Nós temos o Configuration Manager, eu consigo olhar meus desktops, exatamente o que está rodando lá, conformidade. Então, de repente, eu tenho uma situação de ter um padrão de desktop na minha empresa. Como é que eu consigo gerenciar? Como é que eu consigo manter essa conformidade? Né? A gente sabe que hoje as empresas, nem todas elas conseguem trabalhar sem o famoso usuário administrador. Né? Uhum. Infelizmente, a gente tem sistemas legados que tem que permanecer na empresa. Dessa forma, eu consigo gerenciar, sim, essa máquina. Então, eu consigo gerenciar sistemas legados? Sim, consegue gerenciar sistemas legados, sem problema nenhum. Bom, falando nessas tecnologias de gerenciamento, hoje a gente ouve falar muito sobre consolidação, virtualização. Essas tecnologias de gerenciamento se aplicam também para esse ambiente virtualizado, por exemplo? Não são os mesmos, tá? Por quê? Porque você tem alguns coletores de informações, né, que podem ser diferenciados em ambiente físico. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Alguns fabricantes, eles estão construindo managing packs, tá, que eles conseguem, inclusive, ver se uma ventoinha parou, se o meu processador está aquecendo muito, qual é o nível de processamento. Ok? A gente está falando de disco, daí já tem mais o sistema operacional que consegue fazer isso também. Mas então, diante disso, eu tenho essa situação separado e eu posso extrair essas informações através desses sensores. Então, eu consigo extrair dados também de ambiente virtualizado. Então, o meu controle é quase que completo. Ou completo, né? Com certeza, o controle é completo. O System Center, como a gente falou, é uma família completa para gerenciamento, né? E ele é baseado nos melhores frameworks aí. Então, é baseado em ART, o MOF, e isso te dá o quê? E te dá o respaldo de que se você tiver qualquer auditoria dentro da empresa, você consegue entregar esse ambiente ou esse relatório, informações, de forma muito tranquila, né? E, claro, em conformidade com todo o ambiente de necessidade coletiva. Você falou uma coisa legal, relatório, né? Nós temos relatórios operacionais e nós temos também relatórios de negócio, né? Uma das dúvidas muito frequentes hoje que a gente tem quando a gente vai fazer interação, ou fazer um vídeo, ou fazer algum tipo de palestra,
esse tipo de pergunta. Né? Qual que é a correlação entre esses dados que são extraídos da operação e os relatórios que eu imito para a minha área de negócios, por exemplo? Vamos colocar um exemplo bem comum aqui. Um servidor que para e um faturamento que cai. Qual é a relação entre esses dois? É fácil de fazer isso? Eu consigo fazer com o System Center? Bom, no momento que você conhece o seu negócio, tá? Você tem essas informações, você consegue mensurar o seguinte: quanto eu tenho de transação, por exemplo, num comércio eletrônico, então eu tenho a utilização de cartão e eu tenho um fluxo de grana, né, dinheiro. Isso está entrando como relatório. Eu consigo comparar o quanto eu tenho de renda por hora, então entrada de dinheiro dentro da empresa por hora, e quanto isso representa nesse serviço ou nesse servidor parado. Imagina só, e mais ainda, eu vou além mais, eu vou no seguinte, de você ter uma possibilidade de repente, no comércio eletrônico, eu tenho uma situação de uma promoção. Será que aquele servidor aguenta essa promoção? Então, você tem que também dar essa informação para o decisor, para que ele providencie alguma máquina nova, enfim, esse serviço ele tem que ter suporte. Dessa forma, eu consigo esse suporte, sim. Aí eu consigo justificar um investimento novo, por exemplo. Com certeza, com certeza. Todo decisor, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber o que ele vai ganhar com isso. Né? A gente tem uma situação de conseguir vender informação, vender o peixe. Né? Então, como é que ele consegue vender o peixe dele? Ele precisa conhecer todo o ambiente dele e entregar nas mãos do decisor relatórios relativos a informações que vão dizer, olha, se você aumentar, a gente está com um problema aqui de gargalo, por exemplo, no nosso link. Eu preciso aumentar o link porque o nosso page view de páginas está muito alto. Se eu não atender essa demanda que vem do mercado, eu não consigo vender. Se eu não consigo vender, a empresa não ganha dinheiro. Bom, eu entendi, eu acho que o pessoal também entendeu, mas e se esse profissional que estiver assistindo o vídeo agora, como que ele começa amanhã a implementar essas práticas que você acabou de mencionar? Bom, uma das dicas que eu costumo dar é o seguinte, a Microsoft ela tem parceiros, né? Então o parceiro que você trabalha, ele é o teu melhor aliado. Por quê? Muitas vezes você não tem um corpo técnico formado, enfim, a pessoa não tem o conhecimento. Então o parceiro vai agregar o quê? O expertise que ele já tem de outras implementações, né? E nisso conseguir trazer para você a melhor ferramenta para trabalhar. Tá? Então o parceiro nesse momento é importante. Outras informações, existe o TechNet, né, onde ele consegue informações. Este site, que é o gerente de TI, né, onde ele tem informações como esse vídeo, né, e também ele pode buscar informações na internet. Mas o ideal é que ele consiga ter ferramentas para isso. E a Microsoft provê uma série de ferramentas. E uma outra coisa que você falou no começo do vídeo, processo, né? Se ele não tiver um processo bem alinhado, bem desenhado, não adianta nenhum tipo de ferramenta, né? Verdade, verdade. Por isso é importante, de novo, conhecer exatamente o que essa empresa faz. Então, conhecer todos os processos da empresa. Isso vai, de repente, hoje a gente está muito ligado à parte de telefonia, coisa que não era do gerente de TI. Então, imagina o teu gerente diz para ele, olha, eu tenho um problema de telefonia, você tem que resolver. É problema de gerente de TI? Hoje é. Existe uma convergência. Então, você tem que conhecer todos os processos, sim, para, com certeza, deixar uma informação para o decisor de negócio muito bem clara, né? Porque se não tiver isso aí, ele com certeza vai negar o teu projeto. E um projeto mal escrito é um projeto negado já de cara. De cara, já sai perdendo já, né? Já sai perdendo, com certeza. Tá ok, Jorge, muito obrigado, viu? Bom, é claro que o assunto é muito extenso e pode ser explorado em diferentes níveis. Gostaria de agradecer a presença do Jorge aqui conosco e caso você queira saber mais sobre gerenciamento de infraestrutura e como o System Center pode ajudá-lo, acesse o portal do gerente de TI no TechNet Brasil, através desse endereço que aparece na sua tela. Lá você encontrará mais vídeos, artigos, webcasts e ferramentas que poderão ajudá-lo no seu dia a dia. Até o próximo vídeo e obrigado.